Para mim é um prazer, mais uma vez, poder compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. A palavra que se faz necessária por todos aqueles que dizem servir a Deus. É necessário que se propague o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é e virá buscar um povo zeloso e de boas obras. É necessário falar da palavra de Deus. É necessário alertar, exortar o homem para que se arrependa, dos seus pecados e se converta ao nosso Senhor, para que fique livre da prisão do pecado e da breve futura condenação que virá sobre toda a carne. Falo do juízo final. O juízo final chegará para toda a alma. Jesus te ama, jovem. Eu tenho um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. Tá? Esse promete não é homem, é homem nenhum. Não é pastor, não é homem nenhum que tem esse promete. Próprio Senhor. Amém? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Sabemos que o juízo de Deus vai vir sobre toda a carne. E se faz necessário alertarmos a todos os homens para que se arrependam e se convertam ao Senhor. Somente o Senhor Jesus livrará a todo homem. Todos que se render a Ele ficará livre do juízo final. O juízo final que o Senhor nos fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 adiante. Jesus fala que breve virá o juízo final. E o juízo final acontecerá para todos aqueles que não se renderem à palavra de Deus. Todos aqueles que se não renderem ao nosso Senhor Jesus, ao chamado de Deus, rejeitando a Ele
por uma vida terrena na terra, sofrerá o juízo final. E o Senhor Jesus nos fala, lá no livro de Apocalipse, que ficarão de fora todos aqueles que aceitarem ao chamado do nosso Senhor Jesus. Todos aqueles que se encontrarem escritos no livro da vida, esses não sofrerão a condenação do juízo final, que Deus os lançará no lago de fogo e enxofre. E a palavra de Deus, muitos não têm dado crédito na palavra de Deus, muitos zombam, muitos acham que é para outra hora, muitos negligenciam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e virá sobre todo homem, sobre toda a carne. E aqueles que não se encontrarem escritos o seu nome no livro da vida, sofrerão o juízo final. Essa é uma palavra fiel e verdadeira. Vemos que tudo está se cumprindo. Tudo que a Bíblia relata está se cumprindo. Mas muitos não se atentam para a palavra de Deus. Muitos preferem viver a sua vida, uma vida terrena, achando que tudo que o seu entendimento lhe dá, todos acham que aquilo que bem fazem ou bem entendem não será contado ao juízo de Deus. Deus abrirá o livro das minhas e das suas obras. Não são obras terrenas, são obras voltadas para a eternidade, obras voltadas que lhe agrada ao coração de Deus. O livro das obras vai ser aberto. E aonde você está colocando as suas obras? E aonde eu estou colocando também as minhas obras? Eu pergunto: as suas obras agradam ao Senhor? São obras que agradam aos olhos do Senhor? Ou são obras terrenas? Pois as obras terrenas não serão contadas. Obras terrenas são do homem, são da terra. Mas o livro das obras de cada um vai ser aberto. No livro das obras de cada um vai ter as suas obras acrescentadas naquele livro, seja para salvação, ou seja para a perdição. Esse juízo final, ele nos fala das obras más, das obras reprovadas diante de Deus. São aqueles que terão as suas obras reprovadas. Pois aqueles que têm as suas obras aprovadas não estarão no dia do juízo.
Porque os que se renderam ao chamado, os que se renderam em arrependimento ao nosso Senhor Jesus, estarão no livro da vida. Pois bem é pregado. Podemos ver que a mensagem do Senhor, dia a dia é pregada. Dia a dia é anunciada. Como Deus enviou o dilúvio sobre a terra nos tempos de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Deus buscava a salvação daquela humanidade, daquele povo, através de Noé, alertando por de 100 a 120 anos, Noé, construindo a arca, alertou aquele povo, alertou aquela geração. Deus sempre buscou um relacionamento com o homem, mas o homem, seguindo seus próprios entendimentos, seus próprios interesses, viram as costas para Deus. Aqui não venho falar de uma placa denominada igreja, pois quem põe placa em denominações é a religião. Não sirvam a religião e nem sirvam a placa de igreja, pois placa de igreja não salva ninguém. E quantos estão buscando por uma salvação ou buscando conhecer a Deus através de uma placa, de um templo? Jesus não pregou templo, denominação, quando estava na terra. Jesus ensinou o caminho e como adquiriríamos a salvação. Pois hoje vemos muitos buscando a salvação através de uma placa, através de uma denominação. O Evangelho não te apresenta a placa. O Evangelho de Jesus Cristo não te apresenta a placa. São os homens que te apresentam placa. Mas Jesus virá e não virá buscar uma placa de uma denominação. Jesus vai vir buscar aqueles que se renderem a Ele através da fé. A religião apresenta Cristo, apresenta Jesus através das suas placas. Fazem tudo por uma placa de uma denominação. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a trabalhar para o reino de Deus. Diferentemente da religião,
qualquer religião te ensina a trabalhar por uma placa de igreja. É por isso que muitos não estão salvos. É por isso que muitos estão de qualquer jeito. Fazem tudo por interesse. Porque aonde se vê uma placa denominada religião, gera dinheiro. Vemos nos últimos dias, muitos não se preocupam com a sua e com a minha salvação. Só se preocupam com as suas denominações, com as suas placas. Mas cada um vai dar conta naquele dia. Deus não vai poupar ninguém. Deus não vai olhar para placa nenhuma. Deus não vai querer saber se eu sou pastor, se fulano é pastor. Deus não vai querer saber. Deus vai querer saber das suas almas. O que fizeram com o seu chamado, com o seu dom. Porque hoje vemos muitos fazendo teologia para ganhar dinheiro. Fazem teologia para ganhar dinheiro. São homens que nem têm chamado de Deus. Tudo por uma placa, por uma denominação. Mas Deus procurou, através da vida de Noé, homem justo e fiel, homem que Deus achou temor e se agradou do coração de Noé, achou naquela geração e colocou a Noé um chamado para pregar, para exortar perante o dilúvio que Deus enviaria sobre a terra. Noé pregou de 100 a 120 anos. Quantos se arrependeu? A Bíblia diz que somente 8, somente a família de Noé entrou na arca daquela geração. Os animais ouviram a voz de Deus, entraram na arca, mas os homens não ouviram a voz de Deus, foram tudo mortos, com dilúvio sobre a terra. E Jesus nos fala que assim como foi nos dias de Noé, será a sua volta. Muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos cochilando entre dois pensamentos, um no mundo, outro nas coisas de Deus. Mas se eu quiser agradar a Deus, só tenho que ter um pensamento, só tenho que ter um Deus, pois só existe um Deus. E quantos são os deuses que muitos fazem nos dias de hoje? Deus não aceita dividir adoração com ninguém. Deus não aceita. Deus não aceita dividir a sua adoração com ninguém. E muitos fazem deuses achando que está agradando e não dão crédito na palavra de Deus. Só há um Deus, só há um Deus,
Só há um Salvador, que se chama Jesus Cristo. Por que eu irei atrás de outros deuses? Se a partir do momento que eu fico sabendo que só há um, que Ele não divide a sua glória com ninguém, só há um Deus, só há um Salvador, que é seu Filho, Jesus Cristo. E só Jesus, o próprio Deus deixou como mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Se eu e se você quisermos ser salvos, só através de Jesus. Só através dessa palavra. Pois Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque eu irei atrás de outros deuses? Porque eu irei atrás de religiões, se elas não me salvam? Por quê? Não adianta eu ficar atrás de religião, seja qual for a religião, seja a religião evangélica, seja catolicismo, espiritismo. Saia dessas religiões. Jesus não te apresenta a religião. Quem te apresenta a religião é o homem. É o homem que inventa religiões e mais religiões. Aonde se fala religião, gera dinheiro. Pois aonde tem uma placa denominada igreja, gera dinheiro. Os acontecimentos dos últimos dias estão aí. As guerras, as tragédias, rumores de guerras, o amor de muitos se esfriando, sem falar ao qual tudo Jesus já tinha alertado no capítulo 24 de Mateus. E qual foi o primeiro alerta que Jesus nos deu? Cuidais para que ninguém vos engane. E o primeiro, qual foi o primeiro engano que Jesus nos deu? Que viria? O engano religioso, os falsos profetas. Os falsos profetas que vêm em nome de Deus. Em nome de Deus, buscam por dinheiro, buscam por posições, buscam por famas, buscam por status, buscam por enganar a mim e você. Por isso que se faz necessário conhecer as Escrituras, porque Jesus diz que o povo dele sofre pela falta de conhecimento da sua palavra. Não podemos dar crédito em tudo que o homem fala. Temos que analisar. Na palavra de Deus, se é verdadeiro ou se é falso. Aí muitos, por causa que vê um pastor, vê um padre,
ver alguém intitulado falar, dar crédito. Mas Jesus nos alertou, foi o primeiro alerta que Jesus nos deu. Cuidai para que ninguém vos engane, os falsos profetas estão aí. E aonde eles estão, pregador? A maioria estão dentro dos templos, na rede de internet. A maioria fazem tudo por dinheiro, por cobiça, por avareza, por luxúria. São homens corrompidos. Os entendimentos. Homens que não aceitam a correção, são amantes de si mesmos. Eles têm a mente cauterizada, não aceitam a correção. É por isso que se faz necessário todos nós atentarmos para a Bíblia, buscarmos na Bíblia todo homem, todo pregador que discursa, ver se é verdadeiro ou se é falso. Não devemos engolir qualquer coisa. Mas Jesus, Ele nos alertou quanto a tudo isso. E como foi nos dias de Noé, também será a sua volta. A sua volta será repentina. Muitos não estarão esperando. Muitos estarão desapercebidos naquele dia. E o que devemos fazer? Devemos se arrepender dos nossos pecados, ter os nossos pecados perdoados, e se voltar para Deus através de Cristo. Se faz necessário todo homem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, para que tenham os vossos pecados perdoados. E quem pode perdoar pecado, se não for Jesus Cristo? Mas ninguém terá pecado perdoado, se não for através de Jesus Cristo. Pastor não perdoa pecado, padre também não perdoa pecado. Ninguém, nenhum comedor de arroz e feijão perdoa pecado. Mas Jesus Cristo tem autoridade dada por Deus para perdoar o meu e o seu pecado, quando nós se arrependemos e se voltamos em fé para Ele. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Muitos endurecem o coração. É necessário abrir o entendimento, abrir o coração, o entendimento, e crer nessa palavra, que é a palavra de Deus, que salvará todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pois sabemos que todos um dia
vai chegar a hora de cada um descer à sepultura. E a Bíblia nos relata, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois, pregador, depois segue-se o juízo. É a palavra de Deus. Enquanto temos tempo, temos que tomar a decisão. Não podemos deixar para mais tarde ou para amanhã, pois não sabemos o que poderá nos acontecer. Se Jesus Cristo voltar para mim, para você, você está pronto? Você tem o seu nome, e eu também tenho o meu nome escrito por Deus no livro da vida? Amém? É momento de reflexão para a minha alma e para a sua alma, porque o que está em jogo é a nossa alma, pois a alma, o corpo vai para a sepultura, mas a alma viverá, ou seja, no céu ou no inferno. A alma viverá numa eternidade, seja ela para descanso ou seja ela para tormento. Por isso que se faz necessário alertar todo homem, exortar todo homem, para que se arrependa, para que fique livre da prisão do pecado e do futuro e da futura condenação do juízo final. Dificilmente você vai ver uma religião dentro dos templos te pregando o arrependimento. Dificilmente. Eu e você vai poder ver dentro dos templos pregação sobre o juízo final, pregação sobre arrependimento, sobre que é necessário ter santidade diante de Deus, que é necessário se converter para que tenhamos os nossos pecados apagados diante de Deus. Dificilmente as pregações dentro dos templos hoje é só prosperidade. Vivemos o evangelho dos tempos modernos, mas será que Jesus mudou? Será que Deus mudou a sua palavra? Deus é santo, e sem santidade ninguém verá Deus. É preciso ter separação para que venhamos a ver o nosso Senhor naquele dia. Mas os falsos profetas vão pregando o evangelho moderno, vão enganando e sendo enganado pelo diabo, porque os vossos corações são tomados pelo diabo, pelas doutrinas falsas, pelas heresias de demônios. Não pregam a sã doutrina. Por que não pregam a sã doutrina? Corpo, alma e espírito. Porque não gera lucro. Porque se pregar, sai todo mundo.
Mas por que sai todo mundo? Porque muitos estão buscando o evangelho light, o evangelho que não confronta os vossos pecados. Mas Jesus vem e pegará a muitos de surpresa naquele dia. Se arrependa dos seus pecados. Deixe Jesus mudar a sua história, mudar a sua vida. Não é uma vida de luxúria, não é a vida que muitos pregadores prometem dentro dos templos. Jesus não veio dar isso aí. Jesus não veio dar essa prosperidade que esses falsos profetas pregam. Jesus veio trazer para mim e para você a salvação eterna. É a maior dádiva, a maior bênção do eterno Pai Celestial. Não caia nesses contos, nessas fábulas que esses falsos profetas pregam, dizendo que é de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio que gera dinheiro. Deus está preocupado com a sua alma. Mas muitos deles não estão preocupados com a sua alma e com a minha alma. Estão preocupados com o seu próprio umbigo. Essas portas largas. O evangelho de porta larga. Mas Jesus veio nos oferecer o evangelho de porta estreita. Para mim e para você seguir a Jesus, nós temos que negar as nossas vontades, temos que negar o nosso eu. Jesus é por almas, os falsos profetas é por palmas. Só querem ser vistos, só querem ficar sentados na cadeira de Moisés, assim desse Jesus. Eles só querem ser notados, só querem ser notados, só querem ser bajulados. Mas o evangelho de Jesus não bajula ninguém. Jesus vai de encontro esses fariseus, esses falsos profetas. Se quisermos seguir Jesus, temos que negar o seu eu em arrependimento. Temos que entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus e deixar que Ele reine em nossas vidas, que Ele dirija os nossos passos, toda a área da nossa vida. Aí você vai ver a diferença no que serve e também no que não serve a Deus. Temos que tomar uma decisão, pois o juízo de Deus virá. E todo homem precisa ter o seu nome escrito por Deus no livro da vida, o livro da salvação. Como que eu escrevo o meu nome, pregador, nesse livro do Senhor? Quando eu me arrependo com sinceridade, quando
quando eu creio nessa palavra, quando eu dou crédito nessa palavra, e eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, e a Ele dedico a minha vida, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e sigo dia a dia, pela sua palavra. Não é seguir um homem, não é seguir um pastor, não é seguir um padre, uma religião, é seguir a Jesus Cristo. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Jesus. Ninguém mais tem palavra de vida eterna. Mas Jesus tem palavra de vida eterna. Ele é o pão da vida. Ele é que alimenta a mim e a você. No momento que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Ele tem o alimento necessário para a minha alma. Como os alimentos fazem bem para o corpo, Jesus, o Filho de Deus, é o alimento para a nossa alma. Sem Jesus Cristo, não teremos a nossa alma alimentada. Ele é o pão da vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. É momento de uma decisão. Não estou aqui para dizer para você seguir uma religião, pois eu não sigo religião nenhuma. Religião é do homem. É o homem que inventa. Religião evangélica, católica, espírita. Religião gera dinheiro. Mas Jesus Cristo não falou para mim, para você seguir uma religião. Jesus falou: quem quer, siga-me. Nega-se o seu eu. Tome a sua cruz. E quantos estão querendo seguir Jesus no dia de hoje? Quantos? Quantos? Querem seguir muitas coisas, mas menos Jesus. Quantos estão querendo seguir Jesus? Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu louvei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônios. Mas Jesus não reconhecerá, porque muitos nos dias de hoje fazem no nome de Jesus Cristo, mas Jesus nunca teve neles. Jesus nunca teve neles. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vai ser uma palavra dura para muitos que acham que estão salvos pelo fato de frequentar um templo. Não é de qualquer jeito. Tem um manual, a Bíblia, manual de fé e conduta do cristão. Arrependam dos seus pecados, se convertam ao Senhor, para que tenham seus pecados apagados diante de Deus. Abandonem as religiões. Religiões só põem fardo nas nossas costas.
Mas Jesus Cristo veio para nos libertar desse fardo que os homens colocam, ou quer colocar em mim e também em você. Pois é a palavra que nos liberta de tudo aquilo que até então não conhecemos. A palavra de Deus é libertadora, é transformadora, ela regenera o homem sem Cristo, ela limpa, ela purifica e coloca em perfeito juízo diante de Deus. Amém? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E muitos não têm dado crédito. Muitos não têm dado ouvidos. Mas se faz necessário o arrependimento para a salvação. Não há outro meio, não há outra fórmula, não existe nenhuma outra fórmula para que, se eu e você queira ser salvo, se não for através de Jesus Cristo. Não é religião, só há um Deus, só há um Salvador. Somente Jesus Cristo é o nosso mediador. Não conseguiremos chegar até Deus se não for por Cristo. Só Ele que nos leva diante do Pai. Toda religião, todo outro meio, se existir, caiu por terra diante dessa palavra. Pois Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e também a vida. E Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aonde você está querendo chegar até Deus, se não for por Cristo? Se só Cristo te leva a Deus, religião nenhuma vai te levar. Ninguém mais poderá nos levar diante de Deus se não for por Cristo, através do arrependimento, pela fé. É pela fé. Deus dá uma medida de graça para cada ser humano, para que ele se arrependa, para que ele se arrependa. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar em vossos corações. Abra a porta do vosso coração, do vosso entendimento, para Jesus entrar,